Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui caminhando na primeira epístola do apóstolo João e hoje vamos continuar aqui no capítulo 2, a partir do versículo 21 até o versículo 26, que dizem assim: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, meus irmãos, aqui, retomando esse capítulo 2 dessa primeira carta do apóstolo João, ele está aqui trazendo uma advertência contra os falsos profetas. Ele, até o versículo 20, ele vai falar que muitos falsos profetas estavam em nosso meio, proclamavam a palavra em nosso meio, mas em algum determinado momento se desviaram da palavra e passaram a proclamar um outro tipo de evangelho, uma outra palavra, que em nada tinha a ver com a palavra do Senhor. A partir do versículo 21, então, ele ia mais claro ainda no seu recado, dizendo que estes homens negam a divindade do Senhor Jesus. O apóstolo João, ele passou por um período na igreja em que o gnosticismo estava muito em voga, estava ali com muitas nuances entrando pelas doutrinas da igreja, sorrateiramente sendo incluído dentro da rotina, dentro das doutrinas, dentro da teologia da igreja, e enganando a muitos irmãos. Uma palavra que era uma palavra mentirosa, como ele vai dizer aqui, mentiras que são ditas, mas ele também vai dizer que aqueles que conhecem a palavra, aqueles que sabem a verdade, jamais serão enganados pelos falsos profetas, jamais serão enganados pelas mentiras proferidas pelos falsos profetas. E, meus irmãos, quando nós conhecemos as Escrituras de fato, é muito fácil identificar uma palavra que nada tem a ver com aquilo que está registrado na Bíblia. É muito fácil identificar uma falsa palavra, uma falsa pregação. É muito fácil identificar um mentiroso. Portanto, nem há necessidade de ser tão explícito assim ao ponto de se negar a divindade de Cristo ou se negar que Jesus era o Cristo. Isso acontecia verdadeiramente nos tempos de João, com o advento do gnosticismo, que tinha ali raízes de materialismo e tantos outros ismos que nós conhecemos e identificamos como raízes antibíblicas. Mas, meus irmãos, nós que conhecemos as Escrituras, repito, dói aos nossos ouvidos, aos ouvidos do nosso coração, aos ouvidos da nossa alma, dói uma palavra que não está corroborando com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Uma doutrina de demônios, uma doutrina falsa, uma teologia, meu irmão e minha irmã, que não é coerente com as Escrituras. Portanto, nós precisamos cada dia mais prosseguir no conhecimento da palavra de Deus para que não sejamos enganados, meus irmãos, pelos falsos profetas, para que não sejamos enganados pelos mentirosos, porque aqueles que proferem mentiras em nome de Jesus estão negando o nome de Jesus. Aqueles que proferem mentiras e enganos em nome de Deus estão ali, meus irmãos, mentindo em nome de Deus, estão ali já dando demonstrações claras de que verdadeiramente eles não são enviados de Deus. João vai terminar essa sua terceira parte, na verdade, aqui do capítulo 2, dizendo que há uma promessa para todos nós. E essa promessa é a promessa de vida eterna. E ele vai dizer a razão pela qual ele escreveu esse trecho da sua carta, dizendo no versículo 26, isto vos acabo de escrever, que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Meu irmão e minha irmã, os falsos profetas sempre existiram.
da fundação do mundo até o nascimento do último homem e da última mulher na humanidade, sempre existirão falsos profetas. E como nós os identificamos? Conhecendo as Escrituras. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós não somos enganados, nós não somos enrolados em artimanhas que podem verdadeiramente enganar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Vamos ter como exemplo, o nosso maior exemplo, o próprio Senhor Jesus, que quando esteve no deserto, por 3 vezes Satanás veio a trazer uma tentação sobre a vida dele, se utilizando da própria Escritura, mas deturpando o que a Escritura, o que aqueles 3 textos significavam em relação ao que é verdadeiro e ao que é falso. E Jesus, então, com a própria palavra, repreendeu a Satanás. Que nós, então, meus irmãos e irmãs, possamos, como igreja do Senhor, repreender também os falsos mestres, os falsos líderes, que nós possamos repreender uma falsa palavra, possamos repreender a mentira, possamos repreender o engodo, mas tudo isso só será possível, meu irmão e minha irmã, conhecendo as Escrituras. Portanto, que você venha se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, para que não seja enganado por vãs filosofias deste mundo, não seja enganado pela cultura secular do nosso tempo, para que você não seja enganado por uma cosmovisão que não retrata em absoluto aquilo que as Escrituras nos ensinam como verdade para a nossa fé e prática diárias. Que Deus te abençoe. Aliás, que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.